Áudio 29 da história da vida de George Miller, capítulo 16. Depois de amanhã. Susannah Miller parecia exasperada. George, você deveria diminuir o ritmo, pois não é tão jovem quanto pensa. Ele respondeu com brilho nos olhos. Nenhum de nós é. Continuarei trabalhando enquanto Deus me der forças para continuar. Eu sei, mas pense em tirar um cochilo à tarde. Quantos outros homens de 89 que você conhece, que prega todos os domingos, recebe centenas de visitantes por ano e escreve relatórios anuais? Não muitos, admitiu George. Deus me abençoou. E ele realmente tinha forças, pois se considerava mais em forma e saudável aos 89 do que fora aos 29. George ainda se levantava cedo todas as manhãs, mergulhava a cabeça em água gelada e tomava um café da manhã esparso. E todo dia ele subia a colina de Ashley Down para passar o dia no amado orfanato. Ironicamente, Susannah Miller, 21 anos mais nova que o marido, morreu primeiro. Sua morte foi repentina. E em 1894, George viu-se viúvo pela segunda vez. Ele e Susannah viveram felizes durante 23 anos e George sentiu muito a falta de Susannah. Desde que ficara sozinho, ele decidiu que era uma despesa desnecessária ficar na casa da rua Paul, onde residira há mais de 60 anos. Fazia muito mais sentido mudar para um quarto da Casa dos Órfãos, número 3, onde poderia estar com a equipe e as crianças 24 horas por dia. As crianças adoravam ter George com elas. Elas amavam quando ele entrava nos jardins e lhes fazia perguntas sobre o trabalho escolar ou quando contava e recontava as histórias da Bíblia. Elas também adoravam as histórias que contava sobre o dia em que a Rainha Vitória fora coroada, sobre o orfanato e sobre o dia em que os órfãos se mudaram da rua Wilson para Ashley Down. Muitos órfãos que cresceram no orfanato ficavam encantados ao encontrá-lo morando lá quando vinham visitar as crianças. Alguns deles traziam os netos para apresentar a George. Claro, isso o fazia se sentir velho. No verão de 1897, a Rainha Vitória comemorou seu jubileu de diamante, tornando-se a monarca que reinou por mais tempo na Inglaterra. No entanto, ela nem era rainha quando George abrira a primeira casa de órfãos na rua Wilson. Era difícil para ele acreditar que mais de 60 anos haviam transcorrido. Ele se lembrava do dia da abertura como se fosse ontem. Também se recordava de ter levado Mary e Lydia e alguns dos órfãos mais velhos para o desfile em homenagem à coroação da Rainha Vitória. Em sua mente ainda podia ver as multidões celebrando e os olhares encantados nos rostos das crianças. Em homenagem aos 60 anos da Rainha Vitória, no tronco, o prefeito de Bristol enviou 50 libras do fundo do jubileu da cidade para o orfanato a fim de que George as usasse para ajudar as crianças a comemorar o jubileu.
Como resultado, as crianças mais velhas passaram um dia maravilhoso no zoológico de Clifton, com bolos e limonada gelada. Enquanto as crianças mais velhas estavam fora, as mais novas desfrutavam de sua própria festa infantil em homenagem à rainha. Um domingo de manhã, quase 6 meses após o jubileu de diamante da rainha Vitória, enquanto George pregava o sermão habitual na capela Betesda, ele falou sobre como Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enquanto falava, seu rosto brilhava. Ele disse à congregação: "Sou um velho feliz. Ando pelo meu quarto e digo: Senhor, não estou sozinho, tu estás comigo. Enterrei minhas esposas e meus filhos, mas tu permaneceste comigo. Nunca me sinto solitário ou triste contigo, e com o teu sorriso, que é melhor que a vida." Cerca de um mês depois, na quarta-feira, 9 de março de 1898, George Miller, agora com 92 anos, completou os deveres habituais no orfanato. À tarde, confessou a Jim Wright que tivera dificuldades para se vestir naquela manhã. Sentia-se tão cansado que precisou descansar 3 vezes. No entanto, acrescentou: "Deus é bom e agora me sinto perfeitamente bem." Jim Wright sugeriu contato. Talvez o Senhor deva permitir que alguém o ajude a se vestir pelas manhãs. Tenho certeza de que eu poderia arranjar isso imediatamente. George pensou por um momento. Muitas outras vezes as pessoas sugeriram que ele deveria ter um assistente pessoal. Agora, pela primeira vez, ele concordou que em breve seria necessário. Deu um tapinha carinhoso no braço do genro. "Depois de amanhã, Jim, envie-me um ajudante depois de amanhã." Mas o amanhã não chegou para George Miller. Naquela noite, ele dirigiu a reunião de oração na casa de órfãos número 3. E depois subiu a seu quarto, leu sua Bíblia por alguns minutos. Ele a lera integralmente mais de 300 vezes desde que se tornara cristão. Em seguida foi para a cama. Por volta das 5 horas da manhã seguinte, George Miller morreu em paz. Às 9 horas, toda a cidade de Bristol estava em alvoroço. George Miller, o pai querido de mais de 10.000 órfãos, estava morto. Os sinos da cidade tocaram e centenas de pessoas se reuniram no orfanato para prestar seus respeitos. Na segunda-feira seguinte, ocorreu o maior culto fúnebre da história de Bristol. Todas as lojas e empresas da cidade estavam fechadas e milhares de pessoas se alinharam nas ruas para vislumbrar o cortejo fúnebre que abria caminho da casa de órfãos número 3 até a capela Betesda, onde o culto fúnebre seria realizado. Quando a procissão passou pela Catedral de Bristol, os sinos tocaram. As bandeiras estavam erguidas a meio mastro e, como era de costume na era vitoriana, as janelas da cidade foram cobertas ou fechadas com cortinas ou persianas pretas. Cerca de 1.500 órfãos, todos com idade suficiente para percorrer a distância, marcharam em posição atrás da carruagem que carregava o caixão de George Miller. As crianças foram acompanhadas por centenas de homens e mulheres que cresceram no orfanato.
incluindo alguns que estiveram no primeiro orfanato da Rua Wilson, aberto em 1836. Milhares de pessoas ficaram de pé em silêncio do lado de fora da igreja enquanto o culto fúnebre acontecia. Não havia como fazê-los caber do lado de dentro. Depois de cantado o hino final, a procissão abriu o caminho da Capela Betesda até o cemitério. Mais de 100 carros se juntaram à procissão, incluindo um que carregava o prefeito de Bristol e sua família. Mais de 7.000 pessoas assistiram com respeito no cemitério ao enterro de George Miller sob uma árvore entre suas duas esposas, Mary e Susanna. O culto fúnebre foi reportado em toda a Inglaterra e notícias dele foram passadas pelos fios do telégrafo a todo o mundo. O jornal The Daily Telegraph escreveu que George Miller retirara milhares de vítimas das ruas cruéis, milhares de criminosos das prisões e milhares de pessoas desamparadas dos albergues. Como ele o fizera? O jornal Liverpool Mercury escreveu: como essa maravilha foi cumprida? Sr. Miller disse ao mundo que isso resultou da resposta de oração. O racionalismo do dia pode querer zombar dessa declaração, mas os fatos permanecem. O jornal Liverpool Mercury estava certo. Não importava o que alguém pensasse sobre os conceitos religiosos de George Miller. Os fatos eram surpreendentes. Nos 63 anos em que dirigiu o orfanato, ele assumiu a total responsabilidade pelo cuidado de mais de 10.000 crianças órfãs. George Miller, de fato, aprendera a lição de ser um bom mordomo do dinheiro de Deus. Ele passou de um menino que roubava de seu pai e um jovem que usava qualquer meio que pudesse para enganar e tirar dinheiro de seus amigos, para um homem a quem Deus confiou uma fortuna. Um homem que manteve tão pouco para si mesmo que, quando morreu, dispunha de apenas 160 libras em sua propriedade. E a maior parte dessa quantia consistia no valor de algumas peças de mobiliário. Durante sua vida, quase 1,5 milhões de libras passaram por suas mãos. Além de sustentar o orfanato, foram gastos 115.000 libras desse dinheiro na administração de escolas dominicais e escolas regulares em todo o mundo. Foram usadas 90.000 libras para imprimir e distribuir bíblias, e mais de 260.000 libras foram utilizadas no sustento de missionários. Uma das muitas organizações missionárias para a qual George fez doação foi a China Island Mission, fundada por Hudson Taylor, que se tornou um bom amigo. Em um período particularmente difícil na China, George enviou dinheiro suficiente para Hudson Taylor sustentar todos os missionários locais. George Miller não era um homem impulsionado pelo orgulho ou pela ganância. Era um homem humilde que permitia a passagem de grandes somas de dinheiro por suas mãos. Ele reconhecia que o dinheiro pertencia a Deus e não a ele, e deveria ser usado de modo a demonstrar o amor divino às pessoas. Tudo o que George fez foi para promover esse objetivo. Como resultado, milhares de pessoas tiveram a vida tocada e transformada. Hoje, as vidas tocadas por George
bem como a entrega de sua própria existência, são provas para cada cristão do impacto que uma vida simples de fé pode exercer.